Prezados irmãos e ouvintes, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Palavra de hoje, amados irmãos, é aqui no livro de 1 Coríntios. Hoje nós vamos falar um pouquinho do arrebatamento da igreja. Arrebatamento quer dizer que a igreja será tirada da terra rápido, com força, no momento, no abrir e fechar de olhos. É um assunto muito maravilhoso. Muitas pessoas têm dúvida a respeito do arrebatamento, da vinda de Jesus, que é totalmente diferente. Arrebatamento é um, a vinda de Jesus é outra, a volta de Jesus é outra. E o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre esse assunto, exortando os irmãos naquela época, que havia entre os irmãos muita confusão, muita dúvida. E o apóstolo Paulo, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo João, como o apóstolo Pedro, eles se incluíam já junto na turma do arrebatamento. Naqueles dias, eles já aguardavam o arrebatamento. Por isso que devemos tomar cuidado com as profecias. Tem muitos pregadores que dizem que o arrebatamento pode se dar em qualquer momento. A Bíblia não mostra isso, que o arrebatamento pode se dar em qualquer momento. O apóstolo Paulo vai instruir os irmãos que tem que haver 2 acontecimentos antes do arrebatamento. Então Jesus vai falar dos princípios das dores em Mateus 24. Jesus vai falar da apostasia, da frieza espiritual, que no grego quer dizer a maioria. Jesus também vai falar do anticristo e vai falar do profeta Daniel, que falou do anticristo, que quebraria aliança no meio da semana profética, que é os 3 anos e meio. Então o arrebatamento não pode se dar em qualquer momento. Tem que ter dois sinais fortes para chegar no arrebatamento. Porque o arrebatamento se dará no meio do caos. O anticristo vai estar na terra, nós vamos ver o anticristo. E o anticristo só vai ser revelado quando o Espírito Santo permitir, que é o Espírito Santo que está detendo ele para ele não aparecer. Entendeu? E o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Olha o que ele diz. A glorificação, aqui ele está falando do nosso corpo ser glorificado no momento do arrebatamento, os que estiverem vivos. Porque os que já partiram com o Senhor, né? Já partiu. Então ele coloca assim, os que estiverem vivos, primeiro será ressuscitado os mortos e transformados. Depois nós, os que estivermos vivos. Então ele vai dizer a glorificação. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele estava falando de dormir aqui, ele estava falando daqueles que já partiram com o Senhor, né? Então eles já partiram, mas todos nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, como vai dizer aqui agora, ó, no versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então esse corpo nosso, ele passará por uma transformação no momento do arrebatamento. Por isso que o apóstolo Paulo está explicando no versículo 53.
E no versículo 52, note os irmãos que ele diz, é nós. Ele coloca ele também, porque ele aguardava também o arrebatamento, o apóstolo Paulo, na época dele. Tanto o apóstolo Paulo, o apóstolo João e o apóstolo Pedro. Então ele coloca ele junto, e nós. Mas é por isso que tem que prestar atenção, é como se eu falasse assim, olha, eu vou ir no teu canal fazer uma visita. Ou na tua casa. Eu falei que eu ia, mas não falei o dia nem a hora. Aí você fala assim, ele vai vir cá hoje. Você errou. Eu não marquei o dia nem a hora. O arrebatamento, ele não marca dia nem a hora, nem a volta de Jesus. Só que o apóstolo Paulo diz que tem que ter 2 sinais para cumprir o arrebatamento. A gente vamos ver também aqui, então aqui, ó, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, primeiro os mortos ressuscitam, depois nós, estiver vivos, é transformado primeiro, e depois nós que estamos vivos seremos transformados. Os irmãos observam que também em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então os mortos que já dormiram com Cristo, partiram salvos, ressuscitarão primeiro, serão transformados primeiro. Aí no versículo 17 ele vai dizer, depois nós, observe que ele coloca ele no pacote também, ele aguardava naquele tempo já o arrebatamento, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com ele. Olha que interessante esse versículo, meus irmãos. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então depois nós seremos também arrebatados juntamente com os que estavam mortos e que foram transformados primeiro, encontrando com Jesus nas nuvens, com eles na nuvem e Jesus também, porque Jesus não vem aqui na terra no arrebatamento. Ele só desce na terra na volta dele. E ele já vem com a igreja. É totalmente diferente o evento. Aqui ele vem nas nuvens. E a igreja, o Espírito Santo pega a igreja e leva até Jesus nas nuvens. É igual a noiva quando vai casar, alguém leva até no noivo. Então o Espírito Santo leva até Jesus, até o noivo. E o noivo introduz a igreja no céu. A encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos com ele para sempre. Então estaremos com ele para sempre. Este é o arrebatamento, não é a volta de Jesus depois da grande tribulação. Agora, para os irmãos entenderem, vamos lá para a 2 Tessalonicenses. Fica aí pertinho aí, os irmãos podem ver aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Olha os sinais que tem que haver para se dar o arrebatamento. Por isso que muitos colocam a teologia acima do Espírito Santo. Teologia nunca vai ganhar da palavra, da verdade do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala, o arrebatamento não será assim, e ele vai explicar para os irmãos tesalônicos. Porque os irmãos tesalônicos estavam preocupados, achando que já podia ser a qualquer momento o arrebatamento.
Então o apóstolo Paulo foi explicar para eles, vai declarar para eles, e ele vai dizer no versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane. Não era para deixar ninguém enganar nós, porque não será assim. Olha bem, aí o apóstolo Paulo vai explicar o que tem que haver para se dar o arrebatamento. Não será assim, sem que antes venha apostasia. Então, este sinal, apostasia, que já veio, né? Tá aí apostasia é a frieza espiritual. Essa falta de amor, essa frieza espiritual, né? E apostasia, no grego, quer dizer a maioria. A maioria se esfriou. Então se cumpriu esse sinal. Aí depois da apostasia, ele vai dizer e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então ele explica para os irmãos tesalônicos, olha, primeiro tem que vir a apostasia, depois vem o filho do pecado, o homem da perdição, o anticristo, que vai governar os 7 anos da grande tribulação. Sem esses dois sinais, não haverá o arrebatamento. Então a igreja ela será tirada da terra no meio do caos já. Porque a igreja não passa pela grande tribulação, mas ela será tirada no começo ali da grande tribulação. Por quê? Vou explicar para os irmãos. Porque o anticristo, quando ele for revelado, ele não vai chegar fazendo mal para ninguém. É por isso que Apocalipse vai dizer que ele vem montado num cavalo branco, falsa paz, com arco, mas ele não tem flecha. Aí eu fiquei meditando e o Senhor me revelou esse versículo, essa passagem. Por que ele não tem flecha? O Senhor me revelou. Porque ele não vai chegar atirando. Ele vai chegar dizendo que ele é Jesus. Porque tem que enganar os judeus. E os judeus vão aceitar ele como Jesus. E ele vai chegar bonzinho, resolvendo muitas coisas, caminhando para lá e para cá, fazendo aliança com um com o outro.